Opa, tudo bem? A última vez a gente fez a prova da Escola Naval, então agora é IME, pela ordem, a questão 5 da prova de Química, que vai aparecer aí pra vocês. De 2000, no caso, a prova, né? Não tem gabarito essas provas aí, né? Bem, vocês estão vendo a questão aí? Ela é de eletrólise... É isso, eletrólise aquosa. Questãozinha meio clássica. O que complica aí é o fato dele ter usado duas células em série, duas células eletrolíticas em série, pode ser em paralelo também, poderia pôr, mas a lógica é pensar no conceito da física do que é série e o que é paralelo. No caso, paralelo não é o que da questão aí, né, mas o que é série. Tá? Ele deu as células, ele pede qual que é o NOx do estanho. Vocês viram a questão aí, né? Ok, vamos para ela. Vou desenhar, só começar desenhando as pilhas. As pilhas não, né? Não são pilhas, são células eletrolíticas. Um esboçozinho, né? Vou fazer o esboço mais comum, né? Só para entender. A gente tem duas células eletrolíticas. Lembra, na física, o que é uma célula eletrolítica? Ela é como se fosse uma bateria. E aqui tem uma voltagem que ele deu, né? Tem uma bateria que ele deu que faz ela funcionar de 5 volts. Então é como que eu tivesse o quê? É como se eu tivesse duas baterias ligadas uma na outra. Um desenho na física, isso aqui seria o quê? Seria isso aqui. Duas baterias em série. É isso. Aí aqui para equivaler, né? Seria isso. Nossa, desenhei errado aqui, né? Aqui, tá? Desculpa, tinha desenhado errado. Maior aquele, né? Pra equivaler, né? A soma deles é essa daqui. Seria isso, tá? Um desenho pra entender o que tá acontecendo. Mas, enfim, não precisaria saber isso. A questão é, ele dá as duas células, aí ele diz que na primeira célula a gente tem nitrato de prata. Vamos saber como é que é o nitrato de prata, né? Nitrato NO13, prata Ag. E na segunda célula, ele tem um sal de estanho, que eu não sei qual é o NOx. Ele não diz nada do sal, ele diz que é um sal de estanho. Ok, primeiro ele dá isso. Ele dá que a gente tem 500 ml desse aqui. E aqui a gente tem 700 ml, tá? Disso. E ele dá a concentração desse, que é um normal. Ele dá normalidade. Hoje em dia não vai ter prova com normalidade mais, porque isso aqui já está em desuso. Só serve para que alguns laboratórios antigos ainda botam as coisas em normalidade, mas não é mais usado. Enfim, vou até falar como converte, mas enfim, não é uma coisa que precisa se preocupar porque não cai mais. Mas em 2000, né? Então ainda falava-se um pouco. Ok. E aí ele diz que ele pegou, no fim, depois que fez a célula funcionar e tudo, ele pegou o restante do líquido que tem na célula eletrolítica 1, que a 1 é essa, né? Essa 2. Na célula eletrolítica 1, ele pegou isso e ele botou com HCl em excesso. No caso, né, o que vai reagir com HCl é o nosso sal. E formou um precipitado. Já estou dando a resposta do precipitado aqui. E ele deu a massa do precipitado, que é 42,9 gramas. Precipitado é HCl, muito famoso, inclusive tem que decorar isso, é uma decoreba de química inorgânica que tem que saber. A HCl é insolúvel em água. E isso aparece toda hora. Isso é muito importante. Que toda hora aparece esse precipitado. Ele é branco, inclusive, não falou ali, mas ele é branco. Então, é uma dica, assim, precipitado branco, a HCl sempre aparece. Tá? Então, aí deu o precipitado de 42,9 gramas. Aí, ele pede qual que é o NOx do estanho e ele dá também que na célula 2 tem uma formação de 5,95 gramas de metal no cátodo. Então, uma dica de que formou um metal. Obviamente esse metal vai ser estanho, né? Porque não tem mais nenhum outro íon metálico na água. Pelo que falou, né? Não tem. Então é só água e um sal de estanho, então é o estanho que formou, né?
Meio óbvio, né? Na cara que é estanho. Na célula 2, né? Tá? Isso aqui são os dados da questão. Agora vamos começar ela, então. Bem, primeiro a gente vai ter que... Eu vou converter esse normal do nitrato de prata para mol por litro, porque é o que a gente trabalha, é o que tem que saber mesmo. Um normal de nitrato de prata é 1 mol por litro. Porque o nitrato de prata, no caso o Ag, ele é mais e o NO3 é menos, então a conversão de normalidade é 1 para 1, porque é um elétron só. O problema é que se fosse tipo ácido sulfúrico, que é 2, aí dá problema, aí tem que dividir. Mas quando é 1 é só direto, 1 mol por litro. Mas lembrando que normalidade é um negócio que não aparece mais, que tu tem que fazer o equivalente grama, aí em sais tu vai pegar, no caso, a massa molar e dividir pelo número de, no caso aqui o número de elétrons é o número de elétrons que estão participando, aí tu vai fazer que o normal é a massa do sal sobre o equivalente grama vezes o volume, que dá 1 mol por litro ali nesse caso, tá? Esse seria o jeito de fazer com sais, aí tem um equivalente grama para cada, tem um para ácido, tem um para base, tem um para sal, enfim, é um saco, ainda bem que não cai mais. 1 mol por litro. Se tem 1 mol por litro e tem 500 ml, direto, né? A gente tira aqui o número de mols, é 0,5 mol, né? Porque concentração vezes volume, 500 ml é 0,5 litros, né? Então o número de mol é 0,5. Ok? Com isso agora, eu vou partir para essa equação aqui, que me dá o quanto formou do neo precipitado, que é o cloreto de prata, o HCl. Quantos mols tem ali? Ele deu as informações da massa molar, vocês viram na questão ali, né? Então, na nossa equação aqui, vou reescrever ela, AgNO3 mais, só garante que esteja balanceada, no caso está, né? Mas garante isso, porque isso aí pode fazer perder a questão por esquecer de balancear uma coisa, então realmente é muito triste perder uma questão por causa de uma bobagem. Como balancear? 42,9 gramas, eu quero descobrir quantas... Não gramas, eu vou descobrir quantos mols, né? Eu quero descobrir quantos mols. Então, isso é 1 mol para 1 mol, né? A relação é 1 para 1. Aí eu quero descobrir quanto tem de mol. Eu quero mol. Então, eu vou dividir isso aqui pela massa molar, né? Porque, vamos lembrar, número de mols é massa sobre massa molar, né? Então, eu só dividir pela massa molar daquilo, que o Ag ele deu que é 108 e o cloro é 35,5, isso dá 143,5 gramas, o que dá aproximadamente 0,3 mol, dá 0,298, enfim, 0,3 aproximado. Tá? Então, se é 1 para 1 mol, a gente sabe daqui de cara que o nosso AgNO3 tem 0,3 mol de AgNO3. Se tem 0,3 mol de AgNO3, como tem um Ag em AgNO3, a gente tem 0,3 mol de Ag+. Ok, isso é a parte da estequiometria. Agora a gente vai para eletrólise. Vamos tentar entender o que aconteceu nessas células. Bem, na primeira célula eletrolítica, a gente tem o seguinte. Vou redesenhar aqui o nosso líquido. É aquela coisa, né? Mesmo que tu não soubesse a ordem de quem que vence na redução e na oxidação, dá para meio que induzir pela questão, né? Mas enfim, a gente vai ter competindo pela redução o Ag+, do sal, e a gente vai ter competindo pela redução a água. Aí quem que ganha? A prata ou a água? A prata ganha, né? Porque o potencial de redução da prata é muito maior. A prata é um metal nobre, inclusive, então, e a água só ganha de alumínio e metais do grupo 1 e 2. Então, claramente, a prata ganha. Então, quem vai reduzir vai ser a prata. Elétron formando Ag0. Aí não bota esse negócio em cima aqui. Só uma dica, porque eu tenho esse costume de botar, que o professor botava, e na prova do me descontaram um ponto por isso. Não bota esse tracinho em cima, tá? Se for botar, acho que tem que botar um índicezinho aqui e tal. Não bota o traço em cima. Bota a carga aqui no canto, assim. Tá. Ag+, mais elétron igual a Ag0. No caso, 0 não é embaixo, né? Aqui em cima. Tá? Então, uma redução. E aí a oxidação, no caso, vai ser do outro lado, né?
que vai competir o NO3- e a água para formar oxigênio. A água ganha dos íons de nitrogênio, então vai formar, do outro lado vai ser... Essa reação é padrão, né? Não sei se você já conhece, mas é a reação padrão da água. É legal de saber de cor, porque aparece muito, mas tu pode deduzir ela facilmente, só tu partir que tu tem que formar oxigênio, né? Porque tem que ter alguma coisa que nesse caso aqui, tem que ter alguma coisa que oxide. O H+, não vai oxidar, porque não existe H2+. Não existe H2+, porque já perdeu 2 elétrons. Então, o que tem que oxidar aqui é o oxigênio para formar do O2-, né? Para formar oxigênio. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai ter que partir de água e vai formar O2. Aí, isso é um jeito do Atkins de resolver. Como é que tu faz? Bem, primeiro vamos balancear. Tem que ter 2H aqui mais, né? E aqui é meio oxigênio, para ficar igual. H+ eu posso adicionar tranquilo, porque é um balanceamento ácido. Posso adicionar tranquilo. Ok, balanceei os números de átomos. Botei com H pro hidrogênio e balancei os oxigênios. Agora falta balancear a carga. Desse lado eu tenho mais 2 e desse lado eu tenho 0. Então eu boto 2 elétrons aqui, tá balanceado. Esse é o jeito do Atkins de fazer para coisas piores, inclusive. Mas esse daí é muito famosinho, né? Tá, enfim, no caso, essas são as reações da primeira célula. Agora vamos para a segunda célula. Na segunda célula, bem, a gente não sabe qual que é o ânion do estanho, mas provavelmente é um ânion que não deve funcionar lá, mas enfim, isso não interessa. O que interessa aqui é na redução. A gente vai ter o estanho competindo com a água. O estanho, novamente, ele ganha, porque se não é alumínio e não é metal do grupo 1 ou 2, ele ganha. Então, o estanho, K+, não sei qual é a carga, mais K elétrons, não, bota aqui, isso forma estanho 0. E esse é o metal que forma na célula 2, né, da redução. O outro não importa, porque, enfim, mas vai ser água, provavelmente, vai ser de novo oxigênio, porque não deve ser um ânion que importe. Tá, e aqui vai formar isso. Isso são as equações das duas células. O que acontece? Como as células estão em série, se a célula está em série, isso significa que o número de elétrons que passam aqui é igual ao número de elétrons que passam aqui. Isso é a definição de série, né? Um circuito em série é a mesma corrente passando. É diferente de paralelo. Paralelo tem uma divisão da corrente. Em série é a mesma. Então, o número de mols de elétrons que passou aqui também passou aqui, porque eles estão em série. Ou seja, se eu souber o número de mols de elétrons que passou nesse aqui, eu sei nesse aqui, eu acho K e eu matei o problema. Então, eu já descobri o número de mols de elétrons que passou na primeira célula, porque a gente tem as informações sobre o Ag. A gente tem o seguinte, da estequiometria, a gente tem que sobrou 0,3 mol de Ag+, e tinha 0,5. Dá aqui, ó, número de mols inicial é 0,5. 0 aqui, inicial. Então, quer dizer que foi consumido 2 mol de elétron de Ag. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem Ag+, Ag0. Foi consumido quanto? 0,2 mol de Ag+. Como a relação de mols de Ag para elétrons é 1 para 1, então foi consumido 0,2 mol de elétrons nessa reação. Como eles têm que ser igual ao estanho mais, a do estanho por estar em série, aqui é 0,2 mol também de elétrons. Passaram aqui. Quanto que formou de estanho? Isso ele me deu, é o metal lá de baixo, 5,95 gramas. 5,95 gramas. Quantos mols é isso? Basta dividir pela massa molar, que é 119 gramas. Ele deu no enunciado ali também. Isso aqui dá 0,05 mol. Então, a gente tem o seguinte. Regrinha de 3. K mol de elétron forma 1 mol de Fn0. 0,2 mol de elétron formou 0,05 mol de Sn0. Bem, resolver a regrinha de 3 aí, super tranquilo, vai ficar que K igual a 4. K é a carga do estanho, né? Porque é o que tem que fazer para equilibrar, né? Se tem K+, eu preciso de K elétrons. Então é a carga do estanho, ou seja, nosso estanho pedido na questão é estanho 4+, que é um NOx possível do estanho. Isso são coisas interessantes para tu ver se tu acertou ou não na questão. Quem souber a tabela periódica sabe que o estanho tem 2 NOx muito possíveis.
que são o 4+, ou o 2+, porque ele sofre efeito do par inerte, que os elementos do grupo 13 e 14, eles podem ter o número de o NOx do grupo, que é 4, ou eles podem ter o NOx 2 a menos, por causa do efeito do par inerte, que, enfim, podemos falar em outro vídeo sobre isso, mas ele perde esses elementos tipo índio, tipo estanho, chumbo, podem ter NOx assim. Então o estanho NOx 4+, é um NOx muito possível do estanho, o que faz sentido na questão. Então, fechou. Questão 5 da prova do IME, muito legalzinha a questão, né? Eletrólise, eu gosto de eletroquímica, porque eu gosto de conta. Então, pra mim, a parte físico-química, em geral, eu amo. Eletroquímica tá incluso. Mas é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo vai ter um e-mail para quem quiser aula particular. E nos vemos no próximo vídeo, que acho que vai ser amanhã. E eu vou fazer uma questão da Omerge, que me pediram nos comentários do último vídeo, de integral dupla. Bem, acho que amanhã já sai essa questão, tá? Aí, um abraço, gente. Até a próxima.